Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o senador da pátria, Cid Gomes, que também é irmão do Ciro Gomes, mas os dois não têm uma boa relação. Deixando esse assunto pra lá, o Cid Gomes neste vídeo aqui vai humilhar, esculhambar, detonar, esculachar o Sérgio Moro, que é antipatriota, golpista, apoia o inelegível Bolsonaro, é um incompetente. Ele é um traidor da pátria, apoia traidores da pátria e é um golpista também. O Cid Gomes vai deixar claro isso pra vocês, mas vocês não precisam que ninguém deixe isso claro, já que todo mundo sabe. E se você gostar desse tipo de conteúdo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas que aqui estão de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Assistindo uma deterioração fiscal do Brasil, galopante. Pessoal, não quero atrapalhar muito, mas o cara já começa errando uma palavra, sabe? A gente sabe que a cognição do Sérgio Moro realmente falta muito. E esse último ajuste de gastos apresentado pelo governo já começou sem qualquer credibilidade. Isso vai gerar um desafio, especialmente para a autoridade monetária. Nós tivemos todos aqui uma grande confiança no trabalho, todos não diria, mas praticamente todos, uma grande confiança no trabalho feito pelo presidente Campos Neto e pela atual diretoria do Banco Central. Campos Neto não é mais o presidente do Banco Central. Muito obrigado. Se eu não me engano, o nome do presidente do Banco Central é o Galípolo, nesse momento. E sofreu pressões terríveis, inclusive do presidente Lula, atribuindo até de uma maneira absolutamente reprovável, com um discurso populista, que o Banco Central estaria mantendo os juros elevados para prejudicar a economia do Brasil. A gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que esses juros elevados que ninguém deseja, que ninguém entende que são apropriados para o desenvolvimento econômico do país, constituem uma consequência de um cenário de deterioração fiscal. Eu, às vezes, até fico pensando se vale a pena me manifestar. Esse é o Cid Gomes, vamos ver o esculhambamento. Porque está se formando no país um consenso tão pouco inteligente, me perdoe, que às vezes a gente fica assim com a impressão que a gente está falando grego, japonês, ou a língua já morta como o latim. Senhor presidente, eu vou tentar aqui começar a partir da pergunta feita pela nossa querida senadora Zenaide. Será que o Banco Central não consegue ter um pouquinho mais de criatividade e encontrar uma forma diferente de combater a inflação que não é a elevação da taxa de juros? Foi essa a pergunta que a senadora Zenaide fez. A quem faz bem a elevação da taxa de juros? Faz bem para os ricos, que é quem Sérgio Moro defende, que é quem Bolsonaro defende. Mas ainda bem que o Banco Central está sendo controlado por outra pessoa, que não tem um viés político tão sujo quanto o do Campos Neto, ou quanto o do Sérgio Moro, ou pior ainda, quanto o do Bolsonaro, inelegível e futuramente preso. É isso, Cid Gomes. Será o empreendedor brasileiro, o empresário que planta, o empresário que cria, o empresário que tem uma indústria, será que a essas pessoas a taxa de juros elevada faz bem? Eu tenho certeza que não. Isso é uma resposta óbvia, porque quem produz precisa de capital para ser financiado e quando se sobe a taxa de juro, óbvio que o capital vai ficar mais caro. Não há nenhum país civilizado no mundo que tenha a taxa de juro que o Brasil pratica. Isso é um crime. Isso é um crime. É um crime que só faz bem a uma meia dúzia de pessoas que são beneficiárias disso. E aí, me perdoe, entra o Banco Central independente. Outra esquizofrenia de boa parte da elite política brasileira. Independente de quem? O Banco Central é independente de quem? Eles querem deixar independente do presidente que o povo escolheu democraticamente, Lula, 60 milhões de votos. Eles querem isso, mas nunca terão. Vivemos em uma democracia, Cid Gomes. Obrigado por representar de alguma forma a nossa voz. Olha,
eu vou aqui com toda serenidade tentar defender uma tese de que o Banco Central é hoje o grande especulador, o grande sabotador da economia nacional. E eu não vou fazer isso com frases soltas, não. Eu vou fazer isso colocando números. Senadora Zenaide, será que para combater a inflação só tem elevação de taxa de juros como política para o Banco Central? Não. Hoje temos um novo presidente do Banco Central. Esse vídeo aqui faz uns 2 meses que foi lançado, esse esculhambamento aqui do Cid Gomes sobre o Sérgio Moro. Mas hoje em dia temos um novo viés. Vocês veem a inflação baixando, o dólar baixando, o real se valorizando. É por causa dessas novas políticas do Banco Central. Não é por causa das do Campos Neto. Óbvio que não. Aliás, é muito mais grave o que eu estou enxergando. A inflação no Brasil é uma inflação de demanda? Pergunto eu. Hoje o mercado aquecido e a nossa indústria, os nossos produtores não estão conseguindo dar conta de atender a demanda voraz de consumo do mercado brasileiro? Óbvio que não. Eu vou para um extremo aqui. A indústria automobilística tem hoje metade da sua capacidade ociosa. Se dissesse assim, amanhã vai dobrar o consumo de carros no Brasil, a nossa indústria estava pronta, preparada e querendo podendo atender o mercado. Na média, o que dizem é que 30% da capacidade da indústria brasileira está ociosa. Então, eu espero, eu não acredito que alguém possa enxergar como motivo para a inflação brasileira, que botou aí agora 0,1 ponto acima do topo da meta. Eu já convivi com inflação de 70% ao mês. Nós temos uma inflação projetada para esse ano de 4,6%. O teto da meta é 4,5%. Então, é um escândalo essa inflação. Perdoe a ironia, né? Perdoe a ironia. Em nome de combater essa inflação, que não é, volto aqui, de demanda, o Banco Central eleva a taxa de juro, que é algo que faz muito bem a quem tem dinheiro, não quer produzir e especula. Deixa de gerar emprego e vai especular, ganhando dinheiro sem dar um emprego, sem dar uma oportunidade para ninguém. É excelente para o brasileiro que tem dinheiro e não quer trabalhar, não quer investir. Tá? É exatamente isso. Ô Cid Gomes, você é um cara que entende bem as coisas do Brasil. Muito obrigado por discursar essas palavras verdadeiras, já que as coisas básicas também precisam ser ditas. Os fatos precisam ser ditos. Muito obrigado, Cid Gomes. Só a classe rica do Brasil, que é a mínima, ganha com elevação de taxas aqui no Brasil. Você tem acesso, você aqui como eu e você aqui, ó, você que está assistindo, você tem acesso a créditos mais fácil quando a taxa de juros está mais baixa. Se você tem acesso a crédito, você tem acesso a compras, a serviços, a produtos, acesso à saúde, ao que você precisar naquele momento. É isso que o Cid Gomes está falando aqui, mais ou menos. De juro alto. Bom, muito bem. Qual é a razão da inflação brasileira? Que, a meu juízo, está sendo provocada pelo Banco Central. O Banco Central está deliberadamente querendo criar uma inflação para justificar a elevação da taxa de juros. Então, se o dólar está subindo, o que é o razoável, senador Jaime? Que o Banco Central, que é o titular de todas as reservas cambiais nacionais, coloque dólar à venda. Se o dólar está subindo, o Banco Central coloca dólar à venda. E eu quero ver quem é que vai atacar, especular contra o Banco Central brasileiro, que tem hoje 330 bilhões de dólares de reserva. Senador o plano real, senador... Senador Cid, um minutinho. Lhe dou já, só concluir essa Só para dizer as reservas, são 372 bilhões de 370, dólares. subiu. Eu estou contando aqui de 330. Olha o Sérgio Moro lá atrás. Nem preste atenção. Tá recebendo uma aula de sociologia, economia, política, matemática, mas o que ele fica no TikTok. É isso que os bolsonaristas geralmente fazem, pessoal. Por isso não confiem, não confiem. 336 em setembro. São 372 bilhões de reservas. Muito bem, pois é. Aumentou. O plano real, vejam bem, para não dizer que isso aqui é ideologia, eu não sou petista não, Ele não é não, mas eu sou. Ele é de esquerda, mas eu sou também. E não é sobre PT ou esquerda e direita. É sobre destruição do bolsonarismo do Brasil. Pense bem.
Mas eu sou de esquerda, eu amo o PT. PT é um partido incrível. E eu não trato isso como ideologia, não. Eu trato isso como economia, né? Pensando no país produtivo. O Plano Real, senhor presidente, ele foi bancado, fazendo a relação artificial dólar real, o RV inicialmente, com 70 bilhões de dólares de reserva. Hoje nós temos, segundo o nosso senador Otto, 370 bilhões de dólares. Eu quero ver se o Banco Central tivesse disposto realmente a combater a inflação, sem essa coisa que mata o país, que é a elevação da taxa de juros, se ele colocasse agora, 50 bilhões de dólares à venda no mercado, eu quero saber se o dólar não iria para o preço que o doutor Newton acha que ele deveria ser. O doutor Newton acha que o dólar deve ser 4,50. Sabe quanto o Bolsonaro, o Banco Central no governo Bolsonaro, vendia de dólar por ano para impedir que o dólar subisse? O governo Bolsonaro vendeu 74 bilhões ao longo de 4 anos. Isso dá, em média, 18 bilhões. Já arrumaram ali um discurso ali embaixo, eu encontrei com algumas pessoas, que dizendo que é por fatores externos, pandemia, não sei o quê. Em 19, que não tinha pandemia, o Banco Central do governo Bolsonaro vendeu 36 bilhões de dólares. E isso foi razoável, necessário, para que não houvesse ataques especulativos. Sabe quanto o governo Lula vendeu em 2 anos? O Banco Central do governo Lula vendeu em 2 anos? 1,5 bilhão. Você está vendo a diferença? O Banco Central está aumentando as suas reservas. O dólar subindo e o Olha, o Banco Central aumentando as suas reservas. Nem presta atenção, o cara sendo humilhado, esculachado, mas é uma criançona, cara, é uma criançona dentro do Congresso. Olha isso, pelo amor de Deus, vocês votam nesse tipo de pessoa. Então, doutor Newton, o senhor vai cuidar da diretoria que trata de reservas cambiais. Por favor, não faça esse mal ao país, não. Não permita que esse pensamento, né, Enfim, pessoal, vocês viram aí que o Cid Gomes humilhou, esculachou, esculhambou, detonou o Sérgio Moro. O Sérgio Moro já começou errando, ele erra desde sempre. Começou errando o seu discurso, aí depois nem presta mais atenção no papo do Cid Gomes. Por isso que ele não aprende nada sobre sociologia, política, matemática, mas quer ser economista, quer ser juiz, quer ser ministro, quer ser senador, mas não consegue nada dessas atribuições, já que é incompetente e falta cognição. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário, compartilha esse vídeo, comenta algo aqui embaixo, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz um L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá, fui!